E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um ano marcado por altos e baixos no futebol brasileiro, uma declaração de Mano Menezes, técnico do Fluminense, chamou a atenção ao fazer um desabafo carregado de frustração e autocrítica. Deveríamos ter jogado o campeonato inteiro como nós jogamos contra o Palmeiras. A fala contundente ecoou não apenas entre os torcedores do tricolor, mas em toda a comunidade esportiva, evidenciando a autoconfiança da equipe e a percepção de um desempenho aquém do esperado ao longo da temporada. O confronto com o Palmeiras, citado por Mano como referência, foi um dos momentos de maior brilho do Fluminense na competição. Com um futebol dinâmico, organizado e de alta intensidade, o time carioca dominou um dos adversários mais fortes do cenário nacional. A vitória foi construída com inteligência tática e ousadia, elementos que nem sempre estiveram presentes ao longo do torneio. O contraste entre essa atuação e outras exibições da equipe acendeu um debate sobre o que faltou para o Fluminense consolidar uma campanha mais consistente. Mano Menezes, conhecido por sua franqueza e visão estratégica, não poupou palavras ao analisar o desempenho de sua equipe. Para ele, o problema não está na falta de talento individual ou na qualidade do elenco, mas na dificuldade em manter um padrão de jogo uniforme durante toda a competição. Mostramos contra o Palmeiras do que somos capazes, mas isso não pode ser exceção, tem que ser a regra, declarou o treinador, visivelmente frustrado. A crítica também foi dirigida ao aspecto mental da equipe. Segundo Mano, o Fluminense pecou em momentos cruciais por falta de concentração e confiança, aspectos que, na visão do técnico, são tão importantes quanto a técnica e a tática. A partida contra o Palmeiras, porém, mostrou um time aguerrido, resiliente e determinado a impor seu estilo, algo que deveria ter sido a tônica da temporada, mas que apareceu em lampejos esporádicos. Torcedores tricolores, por sua vez, reagiram com sentimentos mistos à declaração de seu treinador. Enquanto alguns aplaudiram a autocrítica como sinal de compromisso com a melhoria, outros viram na fala uma admissão de falhas de planejamento e execução ao longo do ano. Se podíamos jogar assim o tempo todo, por que não jogamos? Questionou um torcedor nas redes sociais, ecoando a frustração de muitos que esperavam mais do Fluminense em 2024. Mano, no entanto, não fugiu de sua parcela de responsabilidade. Reconheceu que o trabalho da comissão técnica nem sempre foi eficiente em traduzir as ideias de jogo para o campo e admitiu que ajustes táticos e decisões durante a temporada poderiam ter sido mais precisos. Para ele, o desempenho contra o Palmeiras foi um lembrete do potencial da equipe e do que pode ser alcançado com foco e disciplina. Esse episódio também reabriu a discussão sobre a instabilidade emocional das equipes no futebol brasileiro. Especialistas apontam que o calendário apertado, a pressão da torcida e a constante mudança de técnicos em clubes do país dificultam a consolidação de uma identidade de jogo. Para o Fluminense, porém, o desafio é interno, transformar a promessa de boas atuações em uma constante, algo que ainda não foi plenamente alcançado. O desabafo de Mano também serve como combustível para as metas da próxima temporada. A expectativa no clube é de que o Fluminense mantenha uma base sólida e reforce setores pontuais para que o desempenho de excelência exibido contra o Palmeiras seja mais recorrente. A comissão técnica já trabalha em um plano estratégico para corrigir as falhas e extrair o máximo do elenco. Os jogadores também reagiram à fala do técnico. Em entrevistas recentes, líderes do elenco como Marcelo e Germán Cano destacaram que a autocrítica é importante para o crescimento da equipe. Marcelo, em especial, reforçou que a vitória sobre o Palmeiras foi um marco de união e comprometimento que deve ser levado adiante. Ali mostramos do que somos feitos. O que falta agora é consistência, afirmou o experiente lateral. A atuação contra o Palmeiras não apenas inspirou o discurso de Mano, mas também alimentou a esperança da torcida tricolor para a próxima temporada. Muitos acreditam que, se o time conseguir replicar o nível de desempenho demonstrado naquela partida, poderá brigar por títulos de maneira mais contundente e competitiva, deixando para trás os altos e baixos que marcaram 2024. Para analistas, a questão levantada por Mano Menezes é um reflexo da exigência cada vez maior no futebol de elite.
A capacidade de manter a intensidade e a qualidade durante toda a temporada é o que separa equipes campeãs de times que apenas mostram flashes de genialidade. O Fluminense, ao que tudo indica, está em um momento de transição, buscando firmar-se como um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. O confronto com o Palmeiras também colocou em evidência o papel de Mano Menezes como líder do elenco. Embora tenha recebido críticas por decisões ao longo do ano, sua postura sincera e direta conquistou respeito entre os jogadores e a diretoria. A esperança é de que essa relação se fortaleça ainda mais em 2025, criando um ambiente propício para o crescimento do time. No final das contas, o que ficou da declaração de Mano Menezes foi um chamado à responsabilidade e ao trabalho. Para ele, o desempenho contra o Palmeiras não deve ser encarado como uma exceção isolada, mas como o padrão a ser perseguido. A temporada pode ter terminado aquém das expectativas, mas o discurso de Mano abriu as portas para um novo começo. O Fluminense, como toda grande equipe, tem em sua torcida uma fonte de inspiração e cobrança. E, enquanto os fãs aguardam por um futuro mais consistente, a frase de Mano ecoa como um mantra: jogar o campeonato inteiro como contra o Palmeiras. A partir daí, o desafio será transformar palavras em ações e potencial em conquistas. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A fala de Mano Menezes sobre o desempenho do Fluminense ao longo do campeonato trouxe à tona uma reflexão que vai além dos gramados, a busca pela consistência e pela mentalidade vencedora em cenários de alta competitividade. Não se trata apenas de talento individual ou de planejamento tático, mas de construir uma identidade sólida, algo que, segundo o técnico, o time mostrou ser capaz de alcançar em momentos pontuais, mas ainda precisa consolidar como característica permanente. O jogo contra o Palmeiras, exaltado por Mano como exemplo, foi emblemático por mostrar um Fluminense quase irreconhecível em relação a outras partidas do ano. O time, que em diversas ocasiões oscilou entre altos e baixos, apresentou um futebol agressivo, com transições rápidas e defesa sólida, desafiando uma das equipes mais consistentes do Brasil. Foi um exemplo claro de que a capacidade técnica e estratégica do elenco está longe de ser limitada, mas levanta o questionamento sobre os fatores que impediram a repetição desse nível de atuação. Essa inconsistência é uma velha conhecida no futebol brasileiro. A pressão por resultados imediatos, somada ao desgaste físico e mental de um calendário abarrotado, muitas vezes impede as equipes de apresentarem seu melhor jogo por longos períodos. No caso do Fluminense, porém, a questão parece ter raízes mais profundas, a dificuldade de lidar com momentos adversos e de manter o mesmo padrão de desempenho contra equipes menos badaladas. Para Mano Menezes, a solução passa pelo fortalecimento da mentalidade coletiva. Ele destacou que, em jogos grandes, como contra o Palmeiras, a equipe mostrou uma concentração acima da média, algo que nem sempre foi visível em partidas contra times da parte de baixo da tabela. Não podemos depender da grandeza do adversário para nos motivarmos, afirmou o técnico em entrevista recente, enfatizando que a regularidade mental é tão importante quanto a técnica. Além disso, o treinador fez questão de ressaltar que o potencial do Fluminense vai muito além do elenco atual. Para ele, o clube precisa criar uma cultura de excelência que sobreviva às mudanças naturais de jogadores e técnicos ao longo dos anos. Essa cultura, baseada em disciplina e resiliência, foi algo que Mano identificou como ausente em boa parte de 2024. Ele apontou que a falta de continuidade em boas atuações é um reflexo de um processo ainda em maturação. A torcida, sempre exigente, também entrou na discussão levantada pelo treinador. Nas redes sociais, muitos torcedores concordaram que o Fluminense precisa elevar o nível de comprometimento e planejamento para brigar consistentemente por títulos. Outros, no entanto, criticaram a declaração de Mano como uma tentativa de desviar o foco de decisões táticas questionáveis ao longo da temporada. Para eles, o técnico precisa apresentar soluções concretas e não apenas apontar os erros. Dentro do clube, a análise do desempenho contra o Palmeiras gerou reuniões intensas entre comissão técnica e diretoria. O objetivo é entender como replicar a estratégia que deu certo naquele confronto e como adaptá-la para diferentes adversários e cenários.
A vitória foi vista como um estudo de caso sobre o que funciona no estilo de jogo do Fluminense, mas também como um lembrete das lacunas que precisam ser preenchidas. O elenco, por sua vez, abraçou o desafio. Em conversas informais, jogadores falaram sobre a importância de assumir responsabilidades individuais e coletivas para levar o Fluminense ao próximo nível. A liderança de nomes experientes, como Marcelo, Germancano e Ganso, será fundamental nesse processo, já que esses atletas têm a vivência necessária para manter o grupo focado e motivado mesmo nos momentos mais difíceis. O que se espera agora é que Mano Menezes e sua equipe técnica transformem o aprendizado de 2024 em ações práticas para 2025. Entre os principais objetivos estão ajustes táticos que valorizem as características mais marcantes do elenco e um trabalho psicológico que reforce a confiança e a mentalidade vencedora dos atletas. A pré-temporada será um período crucial para que essas mudanças sejam implementadas de maneira eficiente. No fim, a declaração de Mano Menezes transcende a frustração de uma temporada irregular. Ela representa um compromisso com a excelência e um reconhecimento de que o Fluminense pode, e deve, ambicionar mais. A torcida tricolor, apaixonada e fiel, continuará cobrando, mas também apoiando, enquanto o clube busca escrever um novo capítulo de sua história. Afinal, como o próprio Mano afirmou, o desempenho contra o Palmeiras não pode ser uma exceção, deve ser a norma. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.